Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No meu último vídeo eu falei sobre Clean Architecture e por que eu acho que você provavelmente não precisa do que é explicado lá para construir os projetos, tanto pessoais ou na sua empresa, e provavelmente independente de tamanho. E eu dei a minha opinião sobre o nível de modularização que era sugerido pelo post original, onde Bob Martin traz o termo Clean Architecture, se baseando em outras inspirações arquiteturais, e ele quis fazer um bem bolado para ter alguma coisa que era única ali. E ele fala de independência de frameworks, código testável, independência de camada de visualização, independência de banco de dados, independência de agentes externos para o seu sistema e tudo mais. E aí explica um monte de coisa lá, sem contar que ele também revisita isso no livro dele, no Clean Architecture e tudo mais. E eu dei a minha opinião, dizendo que, para mim, para a maioria dos softwares corporativos principalmente, a gente não precisa daquele nível de modularização dado os requisitos, né, o objetivo daquele software e tal. E usei como base ali o Spring, que é um framework conhecido no mundo Java, para citar que ali sim, várias daquelas características eram desejáveis. E não só o Spring, como por exemplo as IDEs, que você tem que carregar plugins dinamicamente e tudo mais. E foi um vídeo que, para os padrões do meu canal, deu bastante certo no sentido de tempo de visualização, comentários, e teve bastante comentário no LinkedIn, bastante comentário no Twitter e tudo mais. E aí eu quero falar um pouco mais sobre aquele vídeo, agora um pouco mais da minha visão, do que eu, nesse momento da minha vida, acredito que pode ser mais interessante para a gente pensar em software que é manutenível, que é mais fácil de ser entendido, modificável e tudo mais. Então eu vou deixar o link para o vídeo anterior, tá aqui na descrição do canal, beleza? E já vamos falar então sobre a continuação disso aqui. E aí, pra gente voltar para esse tema de qualidade de código, manutenibilidade e tudo mais, eu vou fazer o seguinte. Eu escrevi um playbook, sei lá se chama assim, né? Lá no meu repositório Dev Eficiente, lá no GitHub. E eu peguei a definição de qualidade que é trazida, qualidade pelo viés de manutenibilidade, que é trazida por uma ISO, beleza? Justamente por quê? Porque muitas vezes a conversa sobre qualidade de software, ela tem múltiplas visões, né? Múltiplas pessoas diferentes, com opiniões diferentes e tal. E eu acho importante, na hora de gravar sobre um tema como esse, estabelecer uma régua, não que essa talvez seja a verdade, mas só pra gente poder conversar em cima de uma mesma base. Então eu separei aqui, ó, para a gente poder ler o que tem escrito diretamente lá na ISO, né? ISO 25010 aqui, e a atualização de 2011. Maintainability can be interpreted as either an inherent capability of the product or system to facilitate maintenance activities, or the quality in use experienced by the maintainers for the goal of maintaining the product or system. E aí, em tradução aqui, né? Meu inglês terrível. E em tradução feita aqui pelo Google Translate, a capacidade de manutenção pode ser interpretada como uma capacidade inerente do produto ou sistema para facilitar as atividades de manutenção ou a qualidade em uso experimentada pelos mantenedores com o objetivo de manter o produto ou sistema. Essa é a definição brutal que todo mundo vai usar? Talvez não. Confesso que para mim é uma definição bem sensata e que eu acho que conversa com a maioria das rodas de bate-papo e de discussões que eu já participei por aí. E aqui ele traz, na própria ISO, algumas características aqui, né? Subcaracterísticas, na verdade, dentro dessa característica de manutenibilidade que devem ser observadas, na opinião da ISO, obviamente, para que a gente consiga ter essa experiência interessante e para que o produto seja intrinsecamente, que seja inerente ao produto, fácil de ser mantido. Então, ele fala de modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade e de testabilidade aqui. E o que eu acho que é legal de falar quando a gente olha aqui para a ISO e tudo mais, que ela claramente é influenciada por esse viés de modularização, reutilização, que são muito comentados quando a gente pensa em software supostamente manutenível. Então, hoje em dia na minha vida, né, tem dois caminhos que eu acho
que tentaram ser mais explorados aí para ter software manutenível, e tem um caminho que é o que eu exploro mais hoje. Então assim, o caminho que é mundialmente, na minha opinião, aceito, é o caminho realmente da modularização. Então, os principais livros de desenvolvimento de software, de design, de arquitetura e tudo mais, leva muito para isso. E quando você coloca o olho, né, ali sobre Bob Martin, por exemplo, sobre Eric Evans, sobre Martin Fowler, que acho que são grandes influências que a gente tem aí, né, nesse mundo de desenvolvimento, de construção de software atualmente, modularização permeia toda a opinião deles. Então, quando você vai, por exemplo, você olha, né, para o Solid, tanto o Solid pelo viés de design, tanto o Solid como o viés de arquitetura, que nem ele traz ali no livro, né? Então, você tem que ter um módulo, por exemplo, que ele só sofre modificação em função de um tipo de stakeholder ou cliente, ou uma característica de cliente dentro, palavras do próprio livro ali, né? Tanto da definição do Solid, do S pelo viés de design, tanto pela definição do S do Solid pelo viés de arquitetura trazida pelo livro de Bob Martin e tal. Então, tudo é sobre modularização. Você tem que criar módulos ali, né, que são coesos, que atendem uma parcela do seu público, que são modificáveis em função de uma parcela do seu público. O seu módulo, ele tem que ser independente. Então, se você trocou alguma peça ali, alguma engrenagem que não necessariamente está conectado com o domínio ali, com o problema que o seu módulo está resolvendo, você tem que poder fazer essa troca de maneira que gere o menor impacto possível aí. Então, tudo é pelo caminho de modularização. Modularização, para uma grande linha, e para esses pensadores que eu falei aqui, pensadores e práticos, eu acho também, né? Para essa galera, modularização é a chave, na minha opinião, pela minha interpretação, modularização é a chave para você buscar um software que gere o valor que ele precisa gerar, né, para a sociedade ali, para a empresa ou algo do gênero, no sentido de automatizar a coisa, e que ele seja possível de ser mantido, tanto a atividade de manutenção evolutiva, né, adaptativa, corretiva, coisas do gênero. Beleza? Acho que esse é o que mais rola aí. Então, se eu não me engano, eu também estou aqui com ainda aqui a página, né, do The Clean Architecture, 13 de agosto de 2012, lembrando que foi feito, que esse post foi publicado antes do livro do Clean Architecture, e o livro do Clean Architecture vai além, caramba, tem um som tipo chegando aqui, né? Ele fala coisas que vão além do que esse post tá aqui, mas na minha opinião, quando eu olho para os dois ali, pelo menos até agora na minha opinião, quando eu olho para os dois, eu acho que tá tudo muito conectado. Tudo aqui é muito resumido, lá é bem extenso, mas eles falam basicamente dos mesmos princípios. Aí. Não, cadê? Eu quero vir pra cá. Tá bom, tô aqui, né? Tô no lugar certinho. Então, modularização, para vários desses, é a chave para buscar um software mais fácil de ser mantido, evoluído e que gere o valor. Eu deixei aqui, né, um texto agora de Parnas, que é um cara que eu gosto muito dos textos dele. Ele, como eu já revisei 2 artigos ou mais dele aqui no canal. Ele escrevia artigo não científico, na época que era considerado artigo científico, eu acho. E eu gosto muito dos textos dele, que é um texto livre, beleza? Não tem aquelas provas científicas e não sei o que, experimentos e tal. Por outro lado, é um texto opinionado, mas com múltiplas referências do que o cara foi construindo durante a vida dele. Ele também era um fã de modularização, inclusive, quando a gente fala do que é escrito por Eric Evans, Martin Fowler, o próprio Bob Martin e tal, muitas das coisas que eles falam vêm de Parnas. Quando a gente olha para encapsulamento, que antigamente era chamado de information hiding e tudo mais. Então, essa parte de ter módulos independentes, você consegue, tem publicações do próprio David Parnas sobre isso. Só que esse próprio Parnas, ele tem um outro paper aqui que ele escreveu, que eu revisei parte dele aqui no canal, que é esse daqui, né? Precise Documentation, the Key to Better Software. Inclusive, depois que a gente publicou o segundo artigo sobre o CDD, eu mandei um e-mail para Parnas,
E ele respondeu, falando assim, cara, olha, cara, né, mito, nesse momento aqui, eu acho que talvez a gente tenha um caminho mais interessante quando a gente pensa em design de código, quando a gente pensa em uma forma de escrever código que seja mais fácil de ser evoluída, mantida, né, e por aí vai. E ele respondeu assim, cara, gostei do texto, achei legal, mas pra mim não é por aí. Pra mim, a chave pra gente entregar software melhor é documentação precisa. Ele é fã de documentação. Esse texto dele aqui, né, é um texto que eu acho muito legal, apesar que tem uma bandeira amarela, porque acho que ele tem 30 ou 25, 30 referências, e das 30 referências, 20 ou 22, sei lá, são textos que ele mesmo estava escrito, né? Então, quando, sei lá, quase 30% das referências para o seu texto é a sua própria história, de vez em quando, acho que é importante ter uma bandeirinha amarela. Mas o cara acredita firmemente nisso, beleza? E quando eu olho para a indústria, para o mercado, tudo mais, o que acontece? O mercado abraçou de braçada, né? Modularização. Então, tudo que é escrito por essa galera de modularização, na minha opinião, foi abraçado. Então, quando você olha Solid, abraça a modularização. Quando você vai para essas inspirações arquiteturais aí, múltiplas inspirações arquiteturais que olham para camadas de software e tudo mais, tá olhando para modularização ali. Quando o post ali que eu fiz, né, que por sinal, o post, né, o vídeo que eu gravei, eu também revisei pelo olhar de modularização e tudo mais. E por sinal, eu não falei isso no início do vídeo, né, mas eu fiquei muito contente que tiveram opiniões divergentes, o que é ótimo, obviamente, mas todo mundo muito educado, né, emitindo a sua opinião com o objetivo de construir raciocínio em cima da parada. Foi bem legal mesmo. Então, o mercado abraçou a modularização. Eu não acho, pelo menos a minha observação, e olhando até pro espelho, né, pra mim, hoje, pra mim é muito mais latente a necessidade de documentação e múltiplos tipos de documentação, né? Então, documentação que é tipo um livro, uma história que abraça mais o leitor, a leitora, para que a pessoa consiga ter uma introdução ali pro software de maneira mais interessante. Tem a documentação que é a especificação do software, né, que é uma documentação mais raiz, menos explicativa talvez. Tem a documentação formal ali, talvez sobre os módulos do software e tudo mais, que nem, por exemplo, a documentação de frameworks e tal. E eu confesso que eu vejo muito, nesse momento, se eu fosse pensar, né, o que eu acho que pode facilitar mais a manutenção do software? O meu chute, se fosse só essas duas opções, entre uma documentação animal versus esforço brutal para modularizar, eu diria que eu apostaria mais fichas na documentação. Mesmo sabendo que o software muda muito na característica inerente do software ali, que você tem que atualizar a documentação, eu acho que faz sentido fazer isso. Eu acredito bastante nessa premissa ali. Beleza? Se eu tivesse que optar por uma das duas, obviamente que você pode modularizar e manter uma documentação de altíssimo nível, aí acho que aumenta ainda mais as chances disso dar certo, ou talvez dar certo aí. Só que o que acontece? Eu olho que o mercado abraçou muito modularização e você vê isso de novo em múltiplos quando você vai em projetos, né? Tem projeto que é multimódulo e você faz o build juntando todos os módulos e publica o seu monolito ali, mas ele é um monolito que ele é desenvolvido apartado, ele é juntado ali no build e deployado, por exemplo. E você tem essa arquitetura distribuída, hoje em dia muito em voga, com microserviços e tal, que é tudo sobre modularização. Também, né, módulos coesos. Então você tem esse lance de microserviços autônomos e tudo mais, beleza? Só que, ao mesmo tempo que eu vejo o mercado abraçando isso, eu vejo os mesmos softwares falhando, na minha opinião, em fornecer essa experiência que é descrita aqui, né? A capacidade de manutenção pode ser interpretada como uma capacidade inerente do produto ou sistema para facilitar as atividades de manutenção ou a qualidade em uso experimentada pelos mantenedores. Eu não sei você que está me vendo. E eu já fiz revisão, eu já vou falar sobre isso aqui, né? Eu já revisei paper que fala sobre erosão arquitetural aqui no canal, mas por observação minha, eu vejo quando passa o impacto inicial de você estar num projeto,
principalmente, ali, né? Você acabou de chegar no projeto, pouco importa o projeto estar construído ou você vai construir, tende a ser muito divertido. Mas depois, a minha observação me diz que nem os sistemas que a galera trabalha inerentemente facilita as atividades de manutenção, se eu fosse fazer uma pesquisa. E eu também, se eu fosse fazer uma pesquisa, o meu chute é que as pessoas não acham que é uma experiência incrível manter aquele sistema. Quando você vai para essa linha de pesquisa de erosão arquitetural, e tem múltiplas publicações sobre isso, você vê muito isso acontecendo. Eu revisei um artigo aqui no canal, se eu não me engano foi esse aqui, ó. Design Erosion, Problems and Causes. Eu gostei muito desse artigo. O cara faz um estudo de caso ali e ele comenta, ele explica, né, como é difícil para as empresas conseguir manter um pace interessante de evolução do software, porque você começa a ter uma distância muito grande em quem criou e quem está mantendo hoje em dia. E você não tem, aí por isso que eu acho que eu acredito muito em documentação, você tem pouco registro de como tudo foi imaginado, do que aconteceu para aquele código estar daquele jeito, do que a pessoa estava pensando, quais foram as influências que ela teve para ir por aquele caminho e por aí vai. Então, a coisa vai erodindo, e ele explica que a erosão a erosão do design em si é quando você deliberadamente faz uma coisa que você entende que não é boa, mas que você naquele momento não enxerga possibilidade de fazer de outra forma. É que nem você pegar um paciente aqui, extrapolando, obviamente, e a pessoa tá numa situação terrível. Você é um médico, um cirurgião, e você sabe, você entende que você precisa fazer uma coisa, mas você não sabe, dada a situação daquele paciente. Você fala assim, putz, eu queria fazer desse jeito, mas eu não consegui achar um caminho de fazer desse jeito. Então eu vou fazer de outra maneira que eu entendo que não é a melhor. Eu lembro, né, muito pra trás, eu fazia muito isso, hoje eu ainda faço. De vez em quando eu tô resolvendo alguma coisa, e de vez em quando, não sei se você já teve essa sensação, eu tô resolvendo, e eu olho pra minha solução e falo assim, caramba, isso aqui é o melhor que eu posso entregar agora. No sentido assim, eu fiz o que eu sei, o melhor. Mas eu tenho um feeling aqui dentro que tem alguma forma mais interessante de fazer isso, principalmente quando se eu tenho que fazer algum tipo de algoritmo e eu tenho que pensar sobre a performance do algoritmo, que é uma área que é mais fraca a minha. E eu vou lá e deixo até um comentário, olha, eu fiz desse jeito, era o jeito que eu sabia fazer nesse momento, mas talvez tenha um jeito melhor de fazer. Então, ali você está quase erodindo, beleza? E a erosão em si você sabe que tem um jeito melhor de fazer e você acha que não é possível de realizar isso. E esse artigo aqui eu gostei bastante quando eu revisei. E ele toca numa coisa, ele fala uma coisa que eu nunca tinha visto outro artigo comentando. Ele fala assim, na nossa opinião, a forma que a gente desenvolve software está fundamentalmente errada. Ou seja, ele coloca uma pulga aqui, né, que talvez pensar em modularização como o ator principal aí, né, a atriz principal para conseguir ter um software manutenível a médio e longo prazo, talvez não seja o caminho. Ele não explora a documentação. E eu confesso que documentação, pelo menos nas minhas pesquisas, não foi um tema que eu encontrei até agora que foi muito explorado, tanto pela indústria quanto pela pesquisa, inclusive uma reclamação do próprio Parnas aí. Beleza? E aí, né, ainda falando sobre modularização. Qual que é o meu problema quando eu olho aqui para os vieses arquiteturais que se apoiam na modularização? Eu confesso para você que eu tenho uma busca, que eu acho que até talvez exagerada a minha, mas é meio incessante, que eu queria que as coisas fossem o mais próximas de ser binário possível. Então, assim, eu queria estar numa roda de pessoas, numa equipe, e quando eu falasse de modularização, eu queria ter um entendimento consensual ali naquele... As pessoas até podem enxergar de maneira diferente, mas para o trabalho daquela equipe, eu não queria que tivesse
fricção. Eu queria que tivesse uma equação, uma fórmula de modularização para poder guiar a parada e tudo mais, né? Até onde eu tenho que fazer esse código para conseguir seguir o princípio de, putz, esse código aqui só vai sofrer alteração em função de desejos desse determinado stakeholder, grupo de stakeholders, ou algo do gênero, área da empresa e tal. Então eu confesso que isso já de muito tempo, né, obviamente, me dá uma incomodadinha essa questão muito aberta, muito interpretativa sobre como proceder com a organização do sistema, com os módulos do sistema e tudo mais. Então isso sempre me gerou, né, um certo desconforto ali, alguma coisa para mim não tava fechando e tal. E aí quando eu junto, putz, modularização é o que é abraçado, mas o software, pela opinião do povo, né, não é inerentemente fácil de ser mantido, nem a experiência de manutenção é legal. Falo, caramba, então para mim tem o meu terceiro viés para conseguir buscar a tal da manutenibilidade, que é o foco no entendimento. Essa é a minha exploração hoje em dia. Quer dizer que eu discordo, não acho que modularizar software é necessário ou algo do gênero? Putz, muito pelo contrário. Eu vejo muito valor, né? Deixa eu até trocar aqui. Eu vejo muito valor, tanto na modularização, eu vejo muito valor na documentação, mas eu não acho, documentação eu explorei menos, mas eu não acho que essas são as peças-chave para a gente buscar essa experiência que quer ser trazida de manutenibilidade, que o software ele facilita inerentemente a manutenção e que a experiência das pessoas mantendo aquele software, quando você vai pegar os relatos, aqueles relatos são interessantes. Eu realmente não acho. Por quê? Pelos exemplos que a gente tem aí até hoje. O próprio Parnas, e não sei se o Mark já falou isso, mas o Parnas já escreveu, ele falou assim, não, para fazer um software manutenível no sentido de código já está resolvido, é modularização. Information hiding, não sei o que e tal. Mas eu confesso que para mim é difícil acreditar que uma teoria que supostamente é tão clara, tão bem estabelecida, possa ter tanta dificuldade para ser aplicada no dia a dia. Então, essa teoria pode estar à frente do seu tempo, o que eu não acho que está acontecendo, ou ela pode não ser suficiente. As premissas dela não são, as coisas que ela tenta abraçar não são suficientes é uma hipótese, né? Para você fazer um software desse jeito. Então, a minha aposta hoje em dia é em priorizar entendimento. É por isso, né? Eu me inspirei, a coisa veio da psicologia. Então lá, né? Teoria da carga cognitiva, que eu já falei aqui múltiplas vezes. E eu estava conversando com o Vitor, que é o meu colega de trabalho de pesquisa no CDD, e ele falou uma frase que eu achei muito legal, ele falou, cara, acho que o legal do CDD, né, do Cognitive Driven Development, é essa mistura de olhares. Ali, a gente está trazendo uma coisa da psicologia e tentando colocar para dentro da computação para produzir software de uma maneira que talvez seja mais interessante. Então, a minha aposta hoje em dia é muito nisso. Mas se você acompanha os meus vídeos aqui do canal, você vai ver que vários dos meus códigos que eu mostro para você, eles abraçam coesão. Para mim, coesão é uma característica que até agora faz muito sentido. Quando eu crio um software coeso, eu facilito, em geral, o entendimento. Ali, pelo menos, acho que existe uma correlação entre essas coisas, pelas coisas que eu testo e pelos códigos que eu vejo. Já quando eu crio um software fracamente acoplado versus fortemente acoplado, para mim não está claro aí a relação com o entendimento. Eu acho que vai variar muito da natureza da equipe. Então, qual que é a linha do CDD? A linha do CDD é importante criar uma definição comum de entendimento para todo mundo da equipe. Eu já gravei vídeo sobre isso aqui no canal, como você pode criar isso para a sua equipe. Uma vez que você definiu os itens que dificultam o entendimento, você estabelece um limite
para que aqueles itens possam aparecer isoladamente ou em conjunto em um determinado tipo de unidade de código. Essa unidade pode ser um arquivo, em geral é o que eu trabalho, um arquivo, mas poderia ser função, classe na linguagem orientada a objeto, enfim. Então você tem a métrica, que é esse conjunto de itens que dificulta o entendimento, o limite de pontos, né? Ou seja, o limite de cada um dos itens podem aparecer em uma determinada unidade, e isso direciona a escrita do seu código para onde você quer. Por exemplo, se você quer que seu código seja, por exemplo, sempre fracamente acoplado, você pode considerar que acoplamento conta ponto de dificuldade de entendimento, e isso vai ser entendido por todo mundo da equipe, que é formal uma parada. Olha, tem acoplamento, conta um ponto de dificuldade de entendimento. Mas você pode considerar, por exemplo, que nem eu atualmente, que acoplamento com frameworks maduros, e isso é importante. Eu não estou falando de me acoplar com uma biblioteca relenta aí qualquer que eu escrevi, por exemplo, publiquei no meu GitHub, por uma diversão, você baixa e aí você decide, não, putz, Alberto publicou, cara, não é o meu trabalho principal. Agora, eu me acoplar com o código do Spring, que é um framework muito maduro, eu tô bem de boa. Tô bem tranquilo de fazer isso. Eu me acoplar com o código do Hibernate, pensando aqui no mundo Java, tô bem de boa também. E eu imagino que isso vá para outras bibliotecas e outros frameworks, em outros ecossistemas aí. Então você pode derivar a métrica que é acoplamento com classes da linguagem, com API da linguagem ou APIs de frameworks que são utilizados no seu projeto, não conta ponto de dificuldade de entendimento. O que vai acontecer? O seu princípio aí, né, de código fracamente acoplado não vai ser atendido, porque acoplamento, pelo menos pelos princípios em geral, é acoplamento. Pouco importa com quem você está se acoplando. Beleza? Então, atualmente, eu enxergo que definir esse entendimento e fazer o código em função disso é uma aposta que tende a ser mais interessante quando você pensa em manutenibilidade. De novo, né? Qual a definição de manutenibilidade eu estou utilizando? Esta daqui. A capacidade inerente do produto ou sistema para facilitar as atividades de manutenção ou a qualidade em uso. Inclusive, eu discordo, obviamente, das subcaracterísticas de todas elas que tem aqui. Inclusive, no meu playbook, eu foquei em modifiability e testability, e acho que o analyzability, né, tem o seu valor, obviamente. Eu não escrevi aqui ainda, justamente que ela fala muito de documentação, e eu acho que eu preciso ser a melhor versão minha sobre documentação. Mas nesse momento, pensar em reusabilidade e modularização são coisas para mim que vêm a galope. O meu software vai ser, o nível de modularização do meu software vai ser proporcional à parada que eu estou resolvendo. Estou fazendo uma IDE, caramba, tem que ser muito modular. Não porque eu acho que modularização é legal, porque atende a demanda, atende, né, vai gerar valor para a ponta final. Imagina se eu tivesse que baixar o IntelliJ ou um Eclipse de novo, toda vez que eu quisesse botar um plugin. O software, ele tem o objetivo de gerar valor para um negócio ali que está sendo montado. Então, a modularização para mim vem a galope. Ela não é ela não é a atriz principal do meu software manutenível. Assim como o lance da reusabilidade. Pensar nos meus componentes, enfim, né, nas minhas unidades de código, módulos, enfim, tanto faz, para ser reutilizável o tempo inteiro, não faz parte do meu jogo. De novo, isso vem em função da necessidade de valor que eu preciso gerar. Então, quando você olha para frameworks, que nem eu citei no vídeo anterior, caramba, tem que ser muito, os módulos dele tem que ser muito reutilizáveis, porque é um software super genérico, tudo mais, tem que ser bastante modularizável para ele poder trocar aí, né, esses módulos e tal, sem que tenha impacto em um e outro. Acho que eu faria por conta da necessidade do negócio, mas o meu viés é o tempo inteiro o quê? Entendimento. Inclusive, eu priorizo o entendimento sobre testabilidade. Então, quando você olha para design para testabilidade, eu gosto da ideia se ela não afetar o entendimento, dado a definição de entendimento daquele determinado contexto ali. Eu não deixo o software mais testável
se ele ficar menos entendível. Não deixo. É a minha aposta hoje em dia. Claro que modularização, sei lá, tem 40 anos que é abraçada pelo mercado, então quem sou eu na fila do pão para dizer, né, que apostar em entendimento vai gerar resultados melhores do que modularização? Qual que está sendo o meu caminho? As linhas de design de código e tudo mais que existem hoje em dia e de arquitetura, elas foram criadas em função das opiniões das pessoas, mas pouco experimentada pelo viés científico. E o meu caminho pelo CDD, é tentar demonstrar o valor através de experimentação com olhar científico. Então, grupo, né? Tem grupo 1, grupo 2 está fazendo de um jeito, fazendo de outro, e a tese está sendo moldada, ela está sendo criada em função dos resultados que a gente tem colhido e que eu converso com vocês aqui no canal sobre eles também. Beleza? E, obviamente, que também vem muito da experimentação, do dia a dia, né? Vendo as equipes que se propuseram a trabalhar, vendo a minha tentativa de fazer refatoração em todo tipo de código diferente e tal. Então, essa é a linha que eu acredito. Mas, de novo, não que eu não ache o outro, eu só não acho que o outro é o caminho ali nesse momento que vai resolver. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja fazendo uma contribuição que faça sentido, pode ser que eu dê com a cara na parede, o tempo vai dizer. Beleza? Uma outra coisa, né, que eu deveria ter falado no início, mas eu vou deixar aqui na descrição, né? Se você já chegou aqui, você já viu aí talvez a descrição. Mas eu quis usar o vídeo também porque foram tantas respostas que eu recebi, tantas críticas construtivas, que eu não tive a possibilidade de responder para todo mundo. Eu queria, mas realmente eu não consegui responder para todo mundo. Eu acho que o vídeo aqui sintetiza muito da minha visão nesse exato momento aí do jogo. Beleza? Então, para todo mundo que interagia, né, o que vem interagindo na discussão, puta, muito obrigado, foi massa. Eu acho que teve gente que curtiu, teve gente que ponderou, teve gente que, cara, né, eu acho que gera mais valor e tudo mais. Putz, foi animal. Então, eu deveria ter falado isso ali no início, né, que o vídeo também serve para sintetizar aí a resposta. Mas é isso, acho que a minha visão atualmente é essa. Apostar em criar um mecanismo de fazer software que realmente seja mais fácil de ser entendido pela equipe. Para mim, é o ator principal, é o caminho para que a gente tenha um software mais manutenível, do ponto de vista de você poder adicionar acomodar necessidade de novas features, necessidade de mudança de escopo, gerar uma experiência interessante para quem vai manter o código e por aí vai. Beleza? Bom, era isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em debater com você. Aí, beleza? Era isso. Tchau.